Você agora contribui, né? Pode deixar, Claudião. Sua ordem é uma ordem. Parabéns. Prontos? Pronto? Manda ver. Boa noite, pessoal. Nosso trabalho é sobre inovações tecnológicas no transporte público, integração de aplicativos e cartões recarregáveis. Eu sou o Carlos. Sou o Matheus Moleque. Sou o Leonardo. Bora. De início, a gente não pensou em inventar a roda, e sim aprimorar algo que a gente já tem no transporte público, isso também para ser aplicável no contexto Brasil, no contexto Maringá, dessa premissa que a gente partiu para iniciar o nosso projeto. O cenário atual do transporte público brasileiro, que é a dor que a gente quis suprir, quis resolver, é esses levantados, né? Alta dependência, baixa satisfação. É o atual problema no Brasil. É essencial para 44% da população brasileira, pelo menos na urbana, né? Porém, apenas 12% desses usuários, desse pessoal, eles relatam positivamente desse tipo de transporte. E por quê? Né? Tem algumas consequências também urbanas, a ineficiência do sistema de incentivo de veículos particulares, o alto custo da transição de carros, enfim, de você ter um carro particular. Então, algumas questões ali trazem esses números para baixo ainda mais. Né? 23% dos deslocamentos causam congestionamentos, né, nessas cidades. E também trouxemos a Lei 12.587 de 2012, que prevê informações no ponto de parada. Foi feita essa lei no Brasil, porém acarreta algumas dificuldades, né? Mas ainda falta de dados dinâmicos. A lei ela prevê a informação, o acesso a esse tipo de transporte, porém tem algumas dificuldades. Clica no link lá, superlotação do pode ser. Pode ser sim. Isso também. Essa aqui é uma reportagem sobre o valor do passe. Um preço mais caro de passagem de ônibus. Põe aí no bom, vamos aqui, já está saindo dinheiro. Vamos colocar aqui na tela, porque olha, São Paulo, Rio, Florianópolis, Belo Horizonte, Natal, Salvador e Recife já definiram esse reajuste. Entre os motivos anunciados estão, anunciados pelos prefeitos estão o preço do diesel, aumento do combustível, aumento do dólar e também custos dos contratos com as empresas de ônibus. Então, os custos aqui, todos relativos 15,5%, que entrou em vigor já no primeiro dia do ano, e é o maior reajuste intraestatais que a gente nota no Brasil inteiro. Isso aqui é só para a gente ilustrar a alta do valor da passagem do ônibus. É algo que o governo ele impõe uma lei, né? As prefeituras, as grandes cidades têm que aderir, enfim, têm que atender esse tipo de população, a demanda dessa população. Porém, todavia, contudo, tem as dificuldades deles, não conseguem implementar tudo que é necessário e ainda assim tem uma alta do custo. Então, traz ainda mais para baixo, de forma ruim, o transporte público atual. E aqui também a gente encontra não só o alto valor e a não cumprimento das leis, mas também como a superlotação de ônibus. Isso é uma falta de alocação, enfim, uma falta de infraestrutura, ou falta de informação mesmo que acarreta para o cliente final, que é o pessoal que usa os ônibus. Pode passar. O governo do Paraná vai falar agora. Está lotado. Não dá nem para se mexer, não precisa nem segurar. Olha aqui, ó. Ônibus super lotado. Vai gente, está lotado nos ônibus. É muita coisa aglomerada e todo dia está a mesma coisa. Só para ilustrar também o cenário atual, que é também ruim para o cliente, né? Que usa
transporte público, tem a única forma que ele tem de locomoção para o trabalho, para o estudo, para a casa, mas ainda assim tem essa dificuldade. E ainda nesse contexto era o Covid, né? Tinha que ter uma melhor alocação de ônibus, porém teve uma certa dificuldade. Algumas barreiras do sistema de bilheteria, que é o quê? O sistema que você vai lá, coloca dinheiro, enfim, tem um centro de pagamentos para recarregar o seu passe. Hoje, dessa forma, no Maringá, fica ali no terminal intermodal de Maringá. E quais são as dificuldades? Ele tem fragmentação do sistema, necessidade de múltiplas formas diferentes, né? Alguns contextos, como em São Paulo, tem ônibus, metrô e trem. Então, a pessoa ela tem que fazer uma plataforma, tem que fazer um pagamento diferente, então essa fragmentação. Maringá a gente só tem ônibus, né? O processo de recarga é difícil, né? Obsoleto. A dependência de locais físicos, tem que ter uma construção para você fazer a recarga, para você poder usar o transporte público. Além das longas filas que a gente sempre vê lá perto do terminal, a falta de informação integrada, né? Para quem pega ônibus aqui, sabe que às vezes falta informação onde está o ônibus, se vai demorar, se teve um acidente, por que está demorando, enfim. Os horários pertinentes, que teve algumas atualizações, tudo isso é falta de informação. O cliente ele se frustra e, enfim, retorna para aquele baixo número que a gente estava. Também a nova cultura integrada, atualmente a gente está com a cultura nova de nem andar mais com dinheiro. Né? A gente vai pegar ônibus, não tem um troco, como é que entra no ônibus? Como que entra? Eu já passei por essa dificuldade, tive que fazer um pix para outro passageiro, para ele ter passagem para mim, enfim, um rolo tipo. Nem moeda a gente anda mais. Alguém tem moeda aí? Moeda? Tem nada. Enfim, é algo da notícia aqui. É um contexto que já é atual, né? Pode mais? Pode ficar mais. Tá ótimo. Contexto atual, né? De 2025, é uma passagem que é relativamente barata, mas o pessoal estava comentando que não tinha moeda para fazer o troco, não tinha como acessar o ônibus, porque não tinha esse tipo de recurso mais, né? Só com dinheiro, só com Pix, só com cartão. Então, aí tinha o pessoal comentando, mas esse é o contexto. Aí a nossa proposta, visando resolver esses problemas que a gente comentou, solução central, a desenvolver um aplicativo móvel que unifica todo tipo de transporte, seja ele metrô, bondinho, ônibus, tudo isso pode ser integrado nessa tipo de plataforma, substituindo a necessidade de um ponto físico e de um cartão físico, você não vai perder ele também. Né? Tudo isso integrado no smartphone no contexto atual moderno. O conceito principal, transformar o celular em um centro, um hub, né? De mobilidade. Vai ter todos esses tipos de plataforma, onde o usuário pode planejar, pagar, validar todas as suas viagens, uma integração com a Uber que a gente já conhece, mas a gente vai trazer as leis que são postas, que o Brasil pede, enfim, que o governo pede, dentro dessa plataforma, tornar mais fácil e colocar mais informações. O objetivo final é eliminar a desatividade da jornada do usuário, trazendo mais facilidade, informação e acessibilidade. Aqui uma interface que o nosso designer criou, né? Ali na parte de usabilidade a gente teria recarga de créditos, né? Compra de créditos a qualquer momento, via Pix, cartão de crédito, a forma usual atualmente. Ele vai ter também o planejamento de viagem, ferramenta de rotas. Por exemplo, você não sabe qual a linha que vai para tal local, mas o aplicativo ele vai fazer uma rota, ele vai pensar uma rota para você pegar a linha certa, você não errar o ônibus e não parar no outro lado da cidade, ou em outro canto da cidade. A gente vai ter também um pagamento de validação por via QR Code, NFC, aproximação, isso torna mais rápido, eficiente. Não precisa ter contato físico, às vezes no contexto Covid era muito importante esse tipo de
de inserção e a gestão de histórico, né? Você pode manter, arquivar todos os seus dados lá para futuras viagens, futuras visitas, enfim. Também, vamos falar um pouquinho, e também organizando seus gastos, enfim, tudo para ter um controle total do seu transporte. A tela conceitual do aplicativo seria mais ou menos assim, seria a parte de pagamento, por exemplo, estava ali. Tá? O mapa interativo seria parecido com isso também. E também a gente colocar a origem, o destino, o tempo, a linha também aqui apresenta. Ó. Então você coloca a origem da onde você está e o ponto que você quer futuro. Ele vai apresentar ali a linha que você precisa pegar, o tempo, as rotas que ele vai apresentar. Também aqui o NFC, que a gente já comentou. Os benefícios para o usuário. Conveniência. Por que seria proveitoso para o cliente? Ele teria a diminuição de filas e necessidade de cartões e inconveniência. Controle e transparência, ele teria toda essa gestão financeira completa e acesso à história de tudo que ele fez, onde ele passou, o que ele pagou. Agilidade e redução, utilização de tempo, ele não vai perder tempo pegando uma linha errada, enfim. Ele pode se planejar dias antes, horas antes, às vezes é um local que você não conhece, dá para você se preparar. Segurança também vai reduzir o risco de também perder o cartão físico ou de você acontecer algo com você. As tecnologias que a gente pensou em adicionar nessas plataformas seriam front-end no aplicativo, desenvolvimento nativo, seria as virtual coding, para garantir a performance e a experiência, né? O back-end seria precisaria também de uma infraestrutura de nuvem para garantir o banco de dados em SQL, talvez. A comunicação e pagamento seria uma tecnologia de NFC, né? Para pagamento, o QR Code também pode ser inserido no contexto dos ônibus. A integração de APIs, aplicativo de programa interfaces, para comunicação, sistemas de operadoras e transportes, do pessoal de transportes, né? E ali o banco de dados também, usual para toda essa parte de programação, seria feita primordialmente com esses tópicos alinhados. Alguns desafios que a gente trouxe, que a gente pensou que poderia acontecer, o custo, o investimento desse aplicativo, né? Para atualizar, enfim, teria que ter uma equipe preparada para fazer isso daí. Cooperação entre empresas, a gente poderia trabalhar com parcerias e empresas para estar inserida nesse contexto do nosso projeto. A inclusão digital, garantir que os usuários utilizem essa plataforma, então a gente teria que fazer uma divulgação melhor disso. Mas a gente traz algumas oportunidades, né? A gente pode liderar o mercado de transporte, talvez bater Uber, baratear o transporte, porque ele vai ficar mais ligado, mais rápido. E também criar novos modelos de negócio a partir desses, né? Talvez com transportes mais rápidos, transportes diferentes. Ali seriam as fases de desenvolvimento, quer falar? A fase 1, a gente pensou em como a gente estruturaria o projeto para que ele saísse do papel e fosse inserido no contexto. A fase 1 seria a pesquisa e planejamento estratégico, seja do mercado inserido, na cidade inserida. Enfim, fazer todo o mapeamento das empresas em contexto. Depois o design e desenvolvimento desse aplicativo e todas as partes de programação. A criação de protótipos, fazer testes. Depois a fase de integração e testes do projeto, lançamento oficial da operação. E aqui seria um cronograma simples, né? Talvez no mês de 1 a 2 meses, pesquisa, enfim, 3 a 4 meses, design, suprimento, a integração em 7 a 8 meses, projeto piloto de 9 a 10 meses, e o lançamento dentro de um ano, ou seja, tudo é possível realizar. Aqui, mais uma vez,
que a gente já comentou as fases dos processos do projeto que a gente iria colocar. E aqui são as referências. Esse é o nosso projeto. Algumas questões que a gente pode detalhar melhor, mas é isso que a gente pensou. Tá bom?